Olá, sejam muito bem-vindos ao Tafa Cast, programa onde nós trazemos muito conhecimento em diversas áreas, seja na área do direito, seja em questões sociais, sejam em questões culturais. Eu sou Diego Tafarel e é um prazer enorme estar aqui com vocês neste episódio. Pessoal, quem quiser fazer parte desse projeto, quem tiver interesse em ser nosso parceiro, fique à vontade para nos mandar uma mensagem através dos nossos canais, seja o WhatsApp, seja também no direct do Instagram ou os demais canais disponibilizados aqui para você, tá certo? Um forte abraço para todo mundo que está nos acompanhando e hoje nós temos um convidado para lá de especial, convidado que é um amigo, convidado que é um irmão, convidado que é um baita de um profissional, um grande advogado, e sem contar, né, as outras atividades que ele exerce em prol da classe, né, dentro da OAB especificamente. Então, temos hoje o prazer de receber o nosso querido Israel Candiani. Israel, é um orgulho para mim ter você aqui como nosso convidado desse podcast, onde a ideia é trazer pessoas diferenciadas para uma roda de conversa, né? E como nós temos uma grande amizade, para mim é melhor ainda, porque aqui a gente vai conversar de tudo um pouco. Então, já de antemão, gostaria de te dar essas boas-vindas. Obrigado, Diego. Quero de antemão agradecer o convite, eu fiquei lisonjeado, honrado de ser o primeiro participante do TafaCast. Né? Quero dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, poder bater esse papo descontraído com o Dr. Diego e com toda a advocacia. É isso aí, Israel. Vamos dispensar o doutor, né? Porque aqui a gente está entre amigos, né? Entre bons amigos, digamos assim, né, meu querido? Então, para começar, Israel, eu tenho o grande privilégio de dizer, né, que te conheço um pouquinho. Né? Mas quando eu fui olhar o seu currículo, quando você foi me passar algumas informações, eu vi que você é graduado desde 2008, né? Sim. Pela Universidade de Uberaba. Me conta uma coisa, como foi a sua trajetória até aqui? Porque já são bons anos, né, como advogado. Sim, me graduei, a colação de grau foi em janeiro de 2009 e... Desde 2009, abril de 2009 até a presente data, eu abri o meu escritório de advocacia juntamente com a minha esposa. Fundamos o escritório Candiani Advogados Associados aqui em Uberaba. E já são aí 17 anos, vamos completar 17 anos de trajetória. Né? Foi uma trajetória, graças a Deus, de sucesso até aqui. Eu tenho só a agradecer a Deus pelas portas de sucesso que ele tem aberto para mim e agradecer também à OAB e aos amigos que eu fiz dentro da OAB, né, que são muito importantes. Várias vezes alguns colegas nos questionam, mas por que você gosta tanto de prestar serviço para a OAB, gosta de participar da OAB? E o mais importante de tudo dentro da OAB são as amizades que nós fazemos, né? Eu conheci dentro da OAB o Dr. Helder, que é um grande amigo meu. Tive a honra, o prazer de conhecer o Dr. Diego na campanha da OAB também. Conhecer e fazer amizade também com o Eduardo Jardim, João Paulo, Dr. Rogério de Pádua, doutora Bárbara, Dr. João Paulo. São inúmeros os advogados que a gente conhece, faz amizade e passa a integrar a nossa família, né? E isso não tem preço que pague, né? É uma satisfação ter esses encontros e fazer essas novas amizades. E também poder contribuir com a classe, né? São também 17 anos que eu tenho aí atuado e prestado serviço voluntário para a Ordem dos Advogados do Brasil. Iniciei lá em 2009 na gestão do Dr. Helder, na OAB Jovem. À época, a OAB Jovem tinha como presidente o Dr. Glauco Castro, e era um grupo muito bom de trabalho. Nós trouxemos pela primeira vez em Uberaba o teatro O Caso dos Irmãos Naves, que retornou recentemente, e um trabalho muito legal realizado. Depois o Dr. Helder
me colocou à frente da Comissão de Direitos Humanos, onde eu pude também prestar um serviço relevante à advocacia. Posteriormente, eu fui para o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, conheci novas pessoas, uma nova forma de ver e trabalhar em prol da advocacia no Estado. Depois participei como membro julgador do tribunal, da terceira turma do Tribunal de Ética da OAB. Lá foi uma experiência sensacional que eu guardei no meu coração, que me trouxe grandes ensinamentos nas questões processuais, administrativos dos processos disciplinares da OAB. E, posteriormente, tive a oportunidade de trabalhar como diretor institucional da OAB Uberaba, juntamente com a diretoria na gestão do Dr. Eduardo Jardim, né, que foi uma gestão, a meu ver, que quebrou, rompeu paradigmas, né? Fez um trabalho excepcional. E agora fui chamado novamente a participar da 15ª turma do Tribunal de Ética e lá estou prestando mais uma vez um serviço à advocacia. Muito bom. É uma trajetória assim, de muito sucesso. Né? Eu tive o privilégio, né, de conhecê-lo durante a gestão do Eduardo Jardim, né, do nosso professor Eduardo Jardim, que é referência, é um cara muito querido, é uma pessoa super do bem. Né? E a partir daí a gente realmente estreitou, né, os laços, né? E é muito legal isso. Mas, Rael, você tinha comentado agora mesmo que você foi membro da OAB Jovem, né? Sim. Entre 2009 e 2011. Sim, isso. Exatamente. E me conta uma coisa. Como era a OAB Jovem nesse período? Como era o início dos advogados nesse período especificamente, né? Porque a gente vê que os jovens advogados, hoje eles estão convivendo com inteligência artificial, eles estão convivendo mais com as redes sociais, né? Eles estão mais adeptos a algumas ferramentas que não tinha para jovens advogados daquele período onde você iniciou, inclusive quando eu iniciei, né? Então teve muita reviravolta no meio tecnológico, a chegada do PJE, né? Do processo judicial eletrônico, agora a mudança dentro do próprio sistema, vindo agora o EPROC, né, que é uma novidade para muita gente, para todo mundo, na verdade. Né? Como que você via a jovem advocacia naquele período, ainda mais que você estava inserido dentro da comissão nessa época? Participar da comissão da OAB Jovem foi muito importante para mim, foi um divisor de águas, porque nós saímos da faculdade com o básico, né? Com o aprendizado básico para passar no exame da ordem, pegar sua carteira e iniciar a atividade profissional. E a OAB, ela abre as portas para nós, traz novas oportunidades de aprendizado, seja através de congressos, através de palestras, através de cowork, que é muito realizado, através de troca, né, de experiências com os advogados mais experientes. E à época nós não tínhamos, né, ainda esse boom de informação que hoje nós temos, seja através das redes sociais, que à época, se eu não me engano, tinha no máximo o Orkut. E hoje nós temos aí tantas redes sociais, inteligência artificial. Eu lembro que em 2010 estava começando a se falar de processo judicial eletrônico. E isso causava pavor, né, em toda a advocacia, porque vários colegas mais antigos de profissão que ainda peticionavam usando máquina de escrever, né, e agora teriam que lidar com processo judicial eletrônico, aquisição de token, assinatura digital, era tudo novo para nós naquela época, né? E a gestão do Dr. Helder Silva Batista foi um divisor de águas também à época, porque ela se preocupou em trazer cursos presenciais em Uberaba para ensinar a advocacia a mexer no processo judicial eletrônico, né? E isso sem custo nenhum,
né? Então, esse é o papel da OAB. Esse é um papel importante de auxiliar o advogado com novas ferramentas, qualificar o advogado, né? Dar continuidade à qualificação do advogado. Quem participa ativamente da OAB e tem essa oportunidade, com certeza é um diferencial no mercado de trabalho. Pois é, Israel. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Helder. Eu posso dizer que recentemente, né, de 4 anos para cá, porque eu não me formei na instituição onde ele é professor há tantos e tantos anos e ele é muito querido. Né? E é um prazer realmente conviver com ele, conhecê-lo melhor, conhecer a família. É um cara assim, dispensa comentários, né? Inclusive, estava conversando com o nosso querido diretor aqui desse estúdio maravilhoso da TV Uberaba. Quero deixar até um abraço para ele, o Henrique Botelho, que é um cara excepcional, que está viabilizando todo esse projeto. E eu estava conversando com ele, Israel, sobre o professor Helder, né? E é um cara muito querido por todo mundo, assim. Tem aquela frase, né, de que não existe unanimidade, né? Mas o Helder, para mim, é uma das poucas unanimidades que nós temos a título de professor, a título de advogado. Eu vejo ele, assim, todo mundo que eu converso, pessoas que estão se formando agora, pessoas que já se formaram há anos, todos falam muito bem do Helder, né? Sim. E aí você está comentando aqui dessas inovações do período que você esteve à frente da OAB Jovem, né? Você teve como membro da OAB Jovem. E foi na gestão dele, então, isso? Exatamente. A gestão do Dr. Helder, e eu sou suspeito para falar porque eu tenho um carinho e uma amizade enorme com o Dr. Helder e sua família. E a gestão dele foi uma gestão diferente do que estávamos acostumados a ver na OAB, porque foi uma gestão que deu acesso total e amplo a todos que quisessem participar efetivamente da OAB e trabalhar. Esse foi um diferencial muito grande, porque nem sempre, né, nem sempre foi assim, infelizmente, mas o Dr. Helder teve uma quebra de paradigma, né? Ele quebrou, ele fez uma OAB efetivamente aberta, transparente e atuante, que era o lema dele, era o lema da gestão dele. Só a título de exemplo, a sede nova que nós temos hoje, da OAB Uberaba, foi construída na gestão do Dr. Helder, né? Então, assim, é um trabalho que ele fez em prol da classe excepcional, que deixou frutos que estão sendo colhidos até hoje, né? E isso a gente tem que parabenizar o Dr. Helder, porque não é fácil de ser feito. Sem contar que é corintiano, né? Então é uma das melhores qualidades que um ser humano pode ter nessa vida. Nem todo mundo é perfeito, né? Isso aí, Israel. Mas é muito bacana, sabe, ter esse tipo de depoimento, porque, principalmente, para mim, que sou formado desde 2016, colando o grau no começo de 2017, então eu não conhecia muito bem a história, né, dos presidentes que passaram pela OAB, né? Então o Helder, assim, a gente conversa, a gente sempre se encontra e tem um diferencial mesmo, que o maior diferencial que eu vejo nele é a simplicidade. Sim. Né? É uma pessoa muito simples. E me conta uma coisa, é verdade que a Avenida dos Advogados foi por conta dele? Exatamente. Foi um projeto de lei, né, que foi, não sei qual o vereador à época que viabilizou, mas foi um pedido do Dr. Helder, né? E é importante ressaltar também que na gestão do Dr. Helder, a gestão dele veio acompanhada de grandes profissionais que auxiliaram ele na diretoria. E eu citar a título de exemplo, por exemplo, o Dr. Eduardo Jardim, que a época da gestão do Dr. Helder foi um grande colaborador do professor Helder, e também a doutora Maria Angélica. E são, assim, profissionais que desde aquela época já se preocupavam e tinham o anseio de fazer com que a OAB fosse efetivamente aberta para toda a classe, né? E isso é muito,
muito gratificante, porque nós colhemos os frutos até hoje desse trabalho que foi realizado por eles. Eu só fui participar da OAB Jovem porque eu recebi um convite do Eduardo Jardim, à época. Vem participar da OAB Jovem, você pegou a carteirinha agora? E eu fui me sentir abraçado, à época, pelo presidente Glauco Castro. Quero mandar um abraço pro Dr. Glauco, que é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. E pudemos ali realizar um grande trabalho. À época eu também estava na OAB Jovem, o Dr. Mauro, que hoje é conselheiro estadual. Então teve grandes advogados que passaram ali pela OAB Jovem. E isso é muito importante. É a porta de entrada para a OAB, para participar da OAB. Então, jovens advogados, procurem a OAB, participem das comissões temáticas, é extremamente relevante para a construção profissional do advogado. Realmente. Assim como toda entidade de classe, né, é importante ter participação, né? Sim. O profissional, ele precisa se posicionar, né? Porque senão não adianta, né? Precisa buscar seu espaço, independentemente de qualquer coisa, precisa buscar seu espaço, lógico, né? Sempre com ética, sempre com tranquilidade, né? Porque a vida é assim, são desafios que a gente enfrenta todos os dias. Sim. E por falar em desafios, Israel, me conta uma coisa. Você advoga com a sua esposa, é isso? Sim, há 17 anos. E como que foi isso? Como foi essa trajetória sua com ela? Me conta um pouquinho mais disso, que é bem legal as pessoas saberem. Não é fácil hoje nós formarmos e abrir uma porta para iniciar a advocacia. Não é fácil. Eu tenho que agradecer muito meu pai e minha mãe, que me ajudaram. Eu lembro que meu pai comprou uma mesa e 2 cadeiras. Olha só. Para mim e para minha esposa. E pegamos o primeiro cliente. Cada cliente que entrava, a gente aumentava o escritório. A gente comprou outra mesa, comprou outro computador. E fomos crescendo devagar. Sempre com ética, com respeito. Tijolo por tijolo, né? Não adianta a gente tentar fazer uma advocacia fora dos padrões éticos. Predadora, né? Como dizem por aí, né? Captação ilegal de cliente. Isso é como construir sobre um solo arenoso. Uma hora ele vai desmoronar, né? Então construam tijolo por tijolo, de forma ética. Ajam para que sejam merecedores de respeito entre os colegas. Não tem nada melhor do que você entrar no fórum hoje, todos te cumprimentarem com respeito, saber que ali há um profissional ético, né? Isso não tem preço. E graças a Deus, tanto eu quanto a minha esposa somos respeitados aqui em Uberaba. Iniciamos sem nenhum outro advogado na família que pudesse nos auxiliar, nos dar uma força inicial. Nós começamos do zero, mas graças a Deus e aos nossos esforços, nós estamos galgando hoje bons resultados na advocacia. Tudo que eu conquistei na minha vida, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a advocacia. Sou muito feliz e realizado dentro da advocacia, tanto eu quanto a minha esposa. E quais áreas vocês atuam? Você já me disse que a sua especialidade é o direito civil e tal. Sim. Mas existem outras áreas dentro do seu escritório que vocês atingem? Como que é? Eu, quando estudante, eu fiz 2 anos e meio de estágio na Defensoria Pública, né? Eu quero até mandar um abraço aos queridos defensores públicos, e eu faço na pessoa da doutora Larissa Dias e a doutora Maria Rosa. São pessoas que eu tenho um carinho gigantesco e que eu guardo no meu coração. E depois desses 2 anos e meio fazendo estágio na área criminal, eu fui para o Ministério Público Federal, onde fiz mais 2 anos de estágio no Ministério Público Federal. Aí, em ato seguinte, eu passei na ordem, abri meu escritório e inicialmente comecei a advogar na área do direito penal, que era uma área que eu ainda sou apaixonado por ela, né?
Na época da faculdade, os professores brincavam conosco que você se apaixona pelo direito penal e casa com o civil, né? E comigo aconteceu. Eu sou ainda apaixonado pelo direito penal, gosto muito. Ainda atuo pouco, mas ainda atuo no direito penal. E posteriormente fiz uma pós-graduação em processo civil e também em direito civil, e que é o forte, as áreas que eu atuo com mais relevância dentro do meu escritório. A minha esposa fez especialização em civil, processo civil, e por fim fez outra especialização em direito previdenciário, que é a área que ela atua juntamente com o direito civil. Essas são as áreas que nós atuamos dentro do escritório, né? É importante, né, dizer isso também aos jovens advogados: procurem se qualificar, procurem se especializar, estudar, porque não tem como a gente atuar com perfeição em todas as áreas do direito, né? O direito é muito amplo. Direito médico, direito do trabalho, direito militar, direito civil, família, sucessões, previdenciário, penal. É humanamente impossível se especializar em todas as áreas e atuar com perfeição em todas. Então é necessário estudar, se graduar, se pós-graduar. Se tiver oportunidade, fazer um mestrado. Faça um mestrado, é importante para quem tem o desejo aí de dar aula, como nosso querido Diego Tafarel executa com brilhantismo hoje na Factos, na FASU, e executou também com brilhantismo à frente da comissão do direito na escola. Imagino, eu agradeço. E eu tenho um carinho grande pelo direito na escola, porque em 2009, quando o Helder era presidente, começou o direito na escola aqui em Uberaba. Nós visitamos várias escolas e fizemos palestras dentro da área de atuação de cada um, e é extremamente relevante poder levar esse conhecimento para a sociedade, né? Um trabalho lindo, e que em Uberaba está da forma como está hoje, galgando grandes frutos, graças ao Dr. Diego Tafarel, que fez um trabalho brilhante à frente da comissão. Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Mas assim, tudo isso é fruto de muita entrega, mas não só da minha parte, de toda a equipe que estava comigo naquele determinado momento. Né? Infelizmente nós não pudemos continuar, né? Porque democracia é isso, né? A gente ganha eleição, a gente perde a eleição, as pessoas mudam, né? Os grupos mudam e tudo mais, e a vida segue normalmente, é assim mesmo. Né? E eu desejo todo sucesso para que a comissão continue brilhando. Claro. É isso que a gente espera, né? Com muita humildade, muita tranquilidade. A gente sabe que tem pessoas lá dentro muito boas, muito competentes, e que se tudo der certo vai continuar caminhando. É assim mesmo. Mas muito obrigado mesmo, Israel, pelo carinho. E assim, quando a gente fala da qualificação, você tocou num ponto que eu sempre acreditei nisso, desde a faculdade. Né? Você estava comentando aí que você inicialmente entrou no campo do direito penal e depois foi caminhando para o direito civil. Né? E eu vejo muito isso em mim. Quando eu vou olhar minha trajetória, eu vejo muito isso. Porque meu sonho era caminhar no direito civil como um todo, direito de família, direito de sucessões e tudo mais. Só que a partir do momento que eu tive a oportunidade de fazer um estágio no INSS, a minha vida mudou totalmente. Eu tive um contato grande com pessoas dentro dos benefícios, né, dentro da área assistencial, e eu já saí da faculdade pensando, é isso que eu quero seguir. Né? E eu vejo essa questão, como você disse, como um ponto de dúvida na vida dos jovens advogados. Ou seja, será que eu devo abraçar o mundo? Será que eu devo experimentar todas as áreas? O que eu devo fazer? Eu achei muito legal isso que você falou. Os jovens advogados, eles estão precisando deixar de ter aquela sensação de que preciso experimentar todas as áreas. Não. Escolha uma área que mais gosta, escolha uma área que tem mais afinidade e faça por merecer para
se desenvolver naquele mercado. E aí eu te pergunto também, dentro disso, a gente ouve muito falar que o mercado está saturado, que existem muitos advogados para poucos clientes. Eu, particularmente, não vejo assim. Eu, particularmente, entendo que o mercado seleciona. Mas como que você vê esse cenário? Porque eu tenho muitos alunos que ficam nessa dúvida. Será que eu advogo? Será que eu não advogo? O que você tem para dizer para essa turma? Eu vou contar uma história que aconteceu, caso análogo, para responder essa pergunta. Eu recebi a visita de um amigo que, à época, era policial militar. Casado, tinha um filho. À época, eu acho que ele era soldado. E tinha ali o fixo dele, concursado, tranquilo. Foi no meu escritório, perguntou: Israel, meu sonho é advogar, mas eu tenho medo de largar o fixo e colocar minha família em dificuldade. E ele virou para mim: o que você me fala? Eu não pensei nem duas vezes e falei: larga tudo e vai advogar. Cara, mas eu tenho um fixo. Eu falei: qual que é o seu fixo? É X. Eu falei: 2 casos que você pegar num mês, você vai ganhar mais do que esse fixo. Vai sem medo. Mas tanto de advogado que existe, aí eu falo para qualquer advogado: não existe concorrência dentro da advocacia. Não existe. Se você presta um serviço de qualidade, ético, honesto, seu nome vai naturalmente prosseguir. Você naturalmente vai ter novos clientes que vão vir através de indicações. Na minha época, quando eu iniciei, indicação na advocacia era a única forma de pegar cliente. Hoje nós temos um mundo virtual aí, né? Nós temos aí as redes sociais, em que há uma grande captação de cliente e que pode ser feita de forma ética. Sim. Pode ser feita Existe de forma... Existe o provimento 206, Sim, né? Que ele o provimento 205, coisas, 205 do Conselho Federal estabelece as diretrizes para que a gente possa transmitir informações para a comunidade e, através delas, receber novos clientes. É possível. Então, hoje, eu considero que hoje está ainda melhor do que quando eu iniciei para iniciar a advocacia. Então, se preocupem com quantidade de advogados. Quantidade não é qualidade. Estudem, se capacitem e prestem um serviço de excelência e de ética, com ética. Não tem como dar errado. Seja perseverante. Não vai imaginar que no primeiro ano você vai ficar rico na advocacia. Exatamente. Porque rico não vai ficar, né? A advocacia, como tudo na vida, ela precisa de dedicação, precisa de tempo e os frutos vão vir, né? Eu encontro com esse amigo hoje, advogado, especialista na área de atuação de direito militar, e eu fico feliz de ver que ele está realizado profissionalmente e que lá atrás ele foi no meu escritório e perguntou: e aí, você acha que eu posso ir? Você acha que vale a pena? E eu, sem medo nenhum, falei para ele: vai, né? E para os jovens advogados que estão pensando em advogar hoje, sem medo nenhum, vai, se prepare, estude, se qualifique e preste o serviço com ética. Não tem como dar errado. Até porque a gente também, né, como advogados, a gente também não pode ver o colega como concorrente. Não, né? De forma nenhuma. A gente tem que enxergar o colega como um parceiro. Exatamente. Né? Por exemplo, ações que eu não tenho o hábito de fazer, o que eu faço? Indico. Exato. Eu indico, eu não sou da área penal, eu não vou me meter a fazer o direito penal, então eu vou indicar para um colega. Se eu não atuo no direito do trabalho, eu vou indicar para um outro colega e por aí vai, né? Um abraçando o outro, né, Israel? Chega cliente no escritório trabalhista, eu indico, passo para o colega que faz. Não me atrevo a entrar e fazer uma área que eu não domino. Você tem que atuar onde você domina, né? Que aí você vai prestar um serviço com segurança para o seu cliente. Então tem espaço para todo mundo. Para todos. A verdade é essa. A verdade é essa. Tem espaço para todos.
É muito bacana saber disso, porque ouvir esse relato seu. Eu vejo muitos colegas que às vezes têm esse medo de incentivar alguns outros jovens advogados a seguirem, e eu vejo outros grandes colegas também dizendo, não, tem espaço para todo mundo. Na verdade, o mercado seleciona, como a gente conversou aqui agora, né? E se você presta um serviço de qualidade, com ética, não tem concorrência. O cliente vai voltar sempre no seu escritório. Sim, muito bacana. Você também foi presidente da Comissão de Direitos Humanos? Fui sim, na época, na gestão do Dr. Helder. No final da gestão do Dr. Helder, ele me colocou como presidente para substituir o presidente à época, e foi uma experiência sensacional, que eu pude, em um dos trabalhos que eu fazia mensalmente, que era de fiscalização da penitenciária, das celas da penitenciária, da comida que era servida aos detentos à época, juntamente com a comissão da comunidade carcerária, que à época dos fatos estavam participando Vitor Rachid e outro advogado, que eu acho que é o Paulo Leonardo. E foi um trabalho, uma experiência fantástica para mim. Ainda mais que à época dos fatos eu atuava no direito penal, né? Então meus olhos brilharam com aquela oportunidade de estar ali na penitenciária, ver como efetivamente funcionava, verificar em loco as necessidades, as angústias dos detentos que ali estavam. Foi uma experiência assim que me marcou, muito importante na minha vida. E qual que é a sua visão sobre direitos humanos, né? Porque as pessoas, pelo que eu percebo, pelo que eu acompanho e tudo mais, as pessoas têm uma visão muito deturpada sobre o que é direitos humanos, né? Assim, a gente percebe que os direitos humanos ele é mais amplo do que as pessoas imaginam. Qual que é a sua visão sobre isso, Israel? A minha visão sobre direitos humanos é que essa disciplina deveria, inclusive, ser uma disciplina do curso do direito, e não somente passar por ela. Deveria ser uma disciplina, direitos humanos. Um semestre inteiro trabalhando direitos humanos. Porque é muito amplo, como você mesmo disse. E, infelizmente, a população, através de informações que não são verdadeiras, acaba deturpando o que seja efetivamente direitos humanos. E só passa a conhecer o que é efetivamente direitos humanos quando tem um ente querido que está dentro do sistema carcerário, né? Essa é a triste realidade. Mas direitos humanos hoje ele é fundamental para o campo do direito penal, assim para todos os demais campos. Porque não dá para falar em direitos humanos somente dentro da área do direito penal. Exatamente. Né? Em todos os campos da nossa vida é extremamente necessário. Né? Eu concordo com você, né? Porque hoje a gente vê, né, que os direitos humanos... o pessoal até costuma dizer aquela frase que eu não gosto de jeito nenhum, que é direito dos manos. E é uma frase assim totalmente exagerada, para não dizer outra coisa, né? Porque os direitos humanos eles estão ligados também ao meio ambiente, estão ligados às questões ambientais, estão ligados à questão econômica, à questão social, à questão da propriedade, né? Os direitos humanos estão ligados ao direito do trabalho. Então, quer dizer, os direitos humanos eles são mais... Permeia todos os ramos. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu tenho essa curiosidade, ainda mais que você foi presidente da Comissão de Direitos Humanos nessa época, 2010, né? Então você vê os direitos humanos como algo bem mais amplo, então. Claro, bem mais amplo. É um ramo que permeia, que orienta todos os demais ramos das nossas atividades, né? E é extremamente importante e deveria ser melhor dedicado dentro das instituições de graduação. Muito bom, muito bom. Israel, vamos lá. Vamos seguir aqui mais um pouco em algumas questões relacionadas ao OAB que eu fiquei bem curioso. Eu convivi com você de maneira bem próxima durante os últimos 3 anos, né, digamos assim, de gestão do ex-presidente Eduardo Jardim. E eu pude acompanhar um trabalho muito bonito que você fez relacionado à parte institucional da OAB.
Como que se deu esse trabalho? De onde veio essa força, essa vontade de estar realmente buscando alguns benefícios para os advogados? Como que foi isso? Como que foi essa trajetória sua? Muito boa seu posicionamento, sua pergunta, Diego, porque começou lá em 2009, quando eu era da OAB Jovem. Quando eu era da OAB Jovem, nós tínhamos aqui uma angústia que era porque os advogados da capital têm tantos benefícios que à época tinham e nós do interior não temos. Isso era uma angústia para mim. Por que nós não conseguimos desconto quando nós vamos comprar um carro zero? E a associação de delegados consegue desconto para tirar um carro zero. Por que eu não tenho desconto para fazer um curso, para fazer uma faculdade, para fazer uma pós e outras áreas têm? Isso era uma angústia muito grande. E quando o presidente Eduardo Jardim assumiu a gestão em 2022, ele me oportunizou, dentro das funções de diretor institucional, correr atrás de convênios. Falei, olha, você gosta dessa área? Eu falei, gosto. Tem paixão por isso. Me permite correr atrás das instituições para fazermos convênios que tragam benefício para a classe? Pode ir, então, vamos ver o que a gente consegue. E iniciamos. Começamos com escolas. Nós não tínhamos escolas que davam convênio, que fazia convênio e dava desconto para filhos de advogados, né? Nós terminamos a gestão com 12 escolas dando desconto para advogados. Nós não tínhamos concessionária de veículo que dava desconto para advogado. Nós finalizamos a gestão com concessionária dando desconto em veículo zero para advogado. Nós não tínhamos aí lojas de roupa, que mais? Salões de beleza, inúmeras áreas de comércios aqui em Uberaba, procurando a OAB pela primeira vez para fechar convênios. E chegamos ao final de uma gestão com 140 convênios fechados. 140 convênios? 140 convênios fechados. E isso para mim é uma alegria gigantesca, porque é a preocupação que a gestão teve em trazer benefícios para o advogado e para a advogada, né? Trazer para o advogado e para a advogada benefícios que eles nunca tiveram antes, em nenhuma outra gestão. Teve essa preocupação de valorização do advogado e da advogada, né? Você chegar numa loja, chegar numa instituição de ensino e falar, meu filho vai ter 40% de desconto porque o pai é advogado. Sensacional, né? Isso é prazeroso para nós que trabalhamos na gestão, trazer esse benefício para os colegas. Satisfação que eu tinha quando eu estava numa sorveteria, eu estava em qualquer outro lugar e chegava um colega e falava, tem convênio com a OAB aqui? Tem convênio, você tem direito a tantos % de desconto. E eu estava lá vendo aquele fruto ser colhido, é uma satisfação gigantesca para mim, né? E foi graças a essa abertura que o Dr. Eduardo Jardim deu na gestão dele, que foi uma continuidade da gestão do Dr. Helder, que nós pudemos realizar esse trabalho, né? Então, foi um trabalho assim que me realizou pessoalmente, porque era um anseio que eu tinha lá em 2009, e o Eduardo Jardim possibilitou que nós realizássemos na gestão dele. Tomei muito chopp através desses convênios aí, viu? Chopps de extrema qualidade de alguns desses parceiros aí. Exatamente. Eu agradeço demais, viu? Por tudo isso, né? Porque eu, como advogado, eu me senti bastante privilegiado de ter esses convênios, né? Eu costumo dizer, Israel, independentemente de quem esteja ocupando os cargos de OAB Uberaba, OAB Uberlândia, OAB Ituiutaba e OAB Minas e tal, independentemente de qualquer coisa, que a OAB ela é uma entidade de classe, assim, uma das mais primorosas que existem, sabe? Porque eu observo de longe, eu converso com outros profissionais, inclusive vou trazer outros profissionais de outras áreas aqui para bater um papo comigo, e eu vou tocar sempre nesses assuntos também, porque eu quero entender
desses profissionais, como funcionam as entidades de classe desse pessoal. Porque eu vejo a OAB muito representativa. Lógico, ela é alvo de muitas críticas a nível federal, muitas das vezes, né? A gente vê algumas críticas de pessoas que até não são da área e pessoas que são da área também, fazem críticas pontuais e críticas que devem sim ser observadas até para o crescimento, para a evolução, né? Da classe. E eu vejo que a representatividade dela é muito grande. Sim. Né, Israel? Como que você vê assim, esse papel institucional como um todo da OAB? A OAB, o tratamento que a Constituição dá nela de uma instituição sui generis não é à toa. Né? Esse papel dela e o papel que ela exerce na sociedade torna a OAB tão grande quanto ela é, efetivamente. Eu também tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a classe dos professores. Né? Eu fiz um mestrado em educação, graças ao nobre colega que me ajudou demais. E o que eu percebi ali que eles ficavam maravilhados com o trabalho que a OAB fazia em prol da classe, porque a entidade deles não tinha essa preocupação e essa representatividade em prol da classe deles. Né? Hoje nós temos uma OAB que, se o advogado hoje, em suas prerrogativas, são infringidas, nós temos aí advogados pagos pela OAB do Estado, delegados de prerrogativa, que vai lá e atende o advogado qualquer hora do dia. Né? Como que é o papel desses delegados, Israel? O papel do delegado de prerrogativas é fazer a fiscalização se as prerrogativas do advogado estão sendo efetivamente respeitadas. Né? Então, se o advogado ele é conduzido hoje pela prática de algum crime, se for né, esse crime praticado no exercício profissional, a OAB tem que se fazer presente, acompanhar e verificar se as prerrogativas profissionais, prerrogativas legais do advogado estão sendo respeitadas. Né? Qual outra instituição tem isso? Entendo. Nenhuma tem. Se um advogado hoje, num processo, o juiz fixa honorários sucumbenciais ou honorários de condenação em valor inferior ao estabelecido no Código de Processo Civil, nós temos a comissão de honorários da OAB, a comissão de honorários sucumbenciais da OAB Minas, que atua em favor do advogado dentro do processo, representando o advogado no Tribunal de Justiça. Que outra instituição faz isso? Nenhuma. Né? Então, quando vou falar de OAB, falo de boca cheia, que é uma instituição maravilhosa. É uma instituição que ela fortalece o exercício profissional, ela nos dá amparo para o exercício livre, desimpedido e sem que haja qualquer distinção entre magistratura, autoridade policial, promotoria. Ela nos garante efetivamente as prerrogativas que foram estabelecidas na Lei 8.906. Né? E no campo da sociedade? Eu estou te fazendo essa pergunta no campo da sociedade, até para as pessoas que estão tendo a oportunidade de estar assistindo esse episódio desse nosso querido TafaCast, as pessoas que não têm um conhecimento sobre como funciona a OAB e tudo mais. Né? A gente está falando muito aqui da representatividade em prol da classe mesmo. Mas e no campo social? Como que a OAB atua dentro das diversas outras classes sociais e tudo mais? A advocacia, a OAB faz um trabalho que nenhuma outra entidade de classe faz em prol da sociedade. Né? A OAB, ela atende voluntariamente cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Né? Ela ampara o advogado para que ele possa exercer o seu papel como representante do cidadão.
né? Quando nós falamos que nós temos uma advocacia fortalecida, isso reflete automaticamente na sociedade, porque Sim. o advogado representa o cidadão em juízo. Então, um advogado respeitado é um cidadão valorizado, né? Uma advocacia valorizada tem como reflexo uma sociedade respeitada, né? O papel da OAB, mesmo que, se a gente for pensar historicamente, na época da ditadura militar, o papel que a OAB teve foi sensacional. Nenhuma outra entidade de classe se pôs à frente da ditadura militar para defender a sociedade, os valores de liberdade, da vida, não é verdade? Nenhuma outra entidade fez isso. E por isso ela tem esse tratamento sui generis na Constituição Federal, né? É uma luta árdua que os nossos colegas passados tiveram. Muitos morreram em enfrentamento à ditadura, para que hoje nós pudéssemos gozar das prerrogativas profissionais que nós temos hoje. Que são prerrogativas, não privilégios para os advogados, são prerrogativas necessárias para exercer com independência a representatividade do cidadão. E a advocacia sempre foi uma das profissões mais glamurosas, digamos assim, né? Mais respeitadas, né? Eu me lembro muito bem dos meus pais falando, comentando comigo, né? Sobre as profissões do período em que eles eram adolescentes e tal. Até hoje a gente conversa sobre isso. Eles falam muito sobre odontologia, eles falam muito sobre medicina, mas eles falam muito do direito. Eles falam que o direito era algo assim, que era de outro planeta para aqueles adolescentes daquela época, né? E eu vejo muito que passa justamente por essa questão também da ditadura militar, né? Que era um período de busca por justiça, né? De buscar raízes históricas dentro dessa questão, né, Israel? Exatamente. A OAB fez um papel que nenhuma outra instituição de classe foi capaz de fazer, e por isso ela tem esse tratamento hoje também diferenciado e reconhecido dentro da Constituição. E o reconhecimento que o advogado é essencial à administração da justiça, né? O advogado é essencial a levar os pleitos da sociedade até a justiça. Isso é fantástico. E atualmente você atua como membro da OAB Minas, é isso? Isso. Atualmente eu estou como membro da 15ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E como funciona seu trabalho lá? Isso. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele é responsável por julgar os processos ético-disciplinares que são instaurados contra advogados que praticam atos infracionais que estão estabelecidos na Lei 8.906, né? O nosso trabalho, nós recebemos mensalmente ou às vezes um período um pouco maior, processos para que nós possamos relatar e julgar esses processos. Esse mês que passou agora, nós tivemos uma sessão, dia 24 de junho, onde foi realizado o julgamento de 30 processos disciplinares pela 15ª turma do Tribunal de Ética. E a gente recebe com antecedência esses processos, fazemos o relatório dele e o nosso voto, encaminhamos para Belo Horizonte. Na sessão que é designada, abre-se vista a palavra para o relator, relatar o processo e dar o seu voto. Em seguida, estabelece um período, um prazo de 15 minutos para que o advogado representado faça sustentação oral e o mesmo período para o representante, caso tenha advogado constituído. E, em ato seguido, os vogais, que são os demais membros da turma, também dão o seu voto, que podem ir de acordo com o relator ou abrir voto divergente e manifestar o seu voto ali. E caso o divergente consiga reverter ou ganhar o voto dos demais, a decisão é julgada dessa forma. Votam ali cinco membros, né? O relator mais 4 vogais. É uma responsabilidade muito grande, né, Israel? Sim, é uma responsabilidade grande, porque ali nós lidamos com
penas de suspensão de advogados, de censura, julgamos processos também sobre o tema de exclusão e, posteriormente, remetemos para o Conselho Pleno, que é quem tem competência para excluir ou não o advogado, né? Mas o processo passa primeiramente aí pelo Tribunal de Ética. Então, uma responsabilidade grande, sim, e nós, graças a Deus, nesses 17 anos de advocacia, sempre o fiz com muita ética e me deu condições de hoje poder ser membro do Tribunal de Ética. E os processos, eles começam na subseção? Sim, os processos, quando instaurados pelo cidadão contra o advogado, ele começa na subseção de cada comarca, né? De cada cidade. O presidente da comissão de ética abre o processo disciplinar, ele remete o processo para um relator dentro da subseção, e o relator vai ser o responsável por ouvir testemunhas, colher as provas que ali existem, fazer um parecer e encaminhar para o Tribunal de Ética para que seja julgado, né? E quando o processo é de advogado contra outro advogado, o processo aí não tramita na subseção. Aí ele é encaminhado para o Tribunal de Ética para poder ser julgado pelo próprio tribunal. Não fica na subseção e vai para o Tribunal de Ética. Até porque é uma questão mais delicada, né? Digamos assim, envolve a região, né? Digamos Sim. assim, né, Israel? Exatamente. Mas é um trabalho, então, bem árduo, né? É um trabalho árduo. No triênio de 2016 a 2019, quando eu fiz parte da terceira turma do Tribunal de Ética, eu relatei 70 processos à época. Muito processos. Muitos processos. Assim, mas só 70 processos em 3 anos? Não. Isso daí foi só que eu relatei. Fora os processos que nós julgamos nas sessões, né? Como vogal. Então, ali, quando abre o voto divergente, você tem que fazer o voto na hora divergente para que a turma possa julgar. Então, foi um trabalho muito cansativo, muito árduo, mas que traz um conhecimento muito grande. Vale muito a pena participar. E é bom as pessoas que estão acompanhando aí através das multiplataformas, da TV Uberaba Online e das nossas próprias redes sociais também, né? Eu queria até, dentro dessa questão, te perguntar uma coisa, Israel. Esse trabalho, ele é voluntário? Tem algum tipo de remuneração? É bom para as pessoas saberem em casa. Não, o trabalho é voluntário. Não existe qualquer tipo de remuneração. Muito pelo contrário, né? A gente deixa de ganhar dinheiro para poder fazer esse trabalho. Porque nós deixamos nossas famílias, deixamos os nossos escritórios para poder ir numa sessão presencial de julgamento em Belo Horizonte, para poder julgar processo. Nós deixamos nossas famílias, nossos lares, nos finais de semana de descanso, para ir para o escritório trabalhar e relatar processo, né? E isso é voluntário, não tem qualquer tipo de custo. Por que você faz? Porque nós amamos o que fazemos, nós amamos a ordem dos advogados. Por isso que nós fazemos. Você falou aí de família. E eu sou obrigado a fazer essa pergunta como amigo, como uma pessoa que gosta muito de você e tem um apreço muito grande pela sua família como um todo. Qual é a importância da sua família para você ter essa trajetória tão brilhante, cara? Porque, assim, a gente vê que não é possível você ter uma carreira consolidada. Isso para qualquer profissional, tá? Não é possível um profissional ter uma carreira tão consolidada assim, com uma trajetória linda que você está narrando aqui para todo mundo, sem o esteio da família, né? Como que é? O que ela significa para você? Hoje você tem o Luca, né? Agora, né? Recentemente. Sem dúvida. Família é tudo, né? A minha família me dá todo o amparo para que eu possa desempenhar esse trabalho, tanto na advocacia quanto na UAB. Até para mim estar aqui, a minha esposa está em casa com 2 crianças agora.
ajudando a Isabela a fazer tarefa. Ah, e ela não vai escapar não, viu, Gabi? Pra Gabi que está nos acompanhando aí, você vai ter a oportunidade de estar aqui comigo batendo um papo sobre direito previdenciário, viu? Você que é especialista na área, fique esperta que eu vou te puxar aqui para essa mesa. E a Gabi, ela contribui demais. É inimaginável minha vida sem ela, né? Ela, desde o início da advocacia, uma companheira de escritório, de vida maravilhosa. Ela é inimaginável. Eu não daria conta de chegar onde eu estou hoje sem a presença da minha esposa, que é uma grande profissional, ética, comprometida. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida e principalmente também pelos filhos maravilhosos que nós construímos, né? Uma família maravilhosa. A Isabelinha, 8 anos, inteligente, estudiosa. O Luca, 1 aninho, custoso pra caramba. Tá custoso até. São Paulino, viu? São Paulino. Não sei se por muito tempo. Não sei, porque a gente tem o Helder, tem eu como corintiano pra reverter isso. Com o tempo vai dar certo. Tá? E o Henrique Botelho, que tá aqui no estúdio, ele é testemunha agora, viu? Ele é testemunha ocular de que o Luca vai virar corintiano um dia. Eu tô falando isso, daqui a alguns anos a gente vai conversar sobre isso de novo, você vai ter certeza disso. E ele é testemunha também, o Henrique, que está aqui no estúdio, direção maravilhosa aqui desse programa, ele é testemunha de que eu levantei a bola para você chutar. Agora tem... A média já foi feita em casa, hein? Depois obrigado. Você tá me devendo um cafezinho depois do programa, viu? É verdade. Mas muito feliz mesmo, Israel, com essas questões que você traz para nós aqui, porque realmente a família é essencial para nós, né? A minha família é essencial, a minha esposa é essencial para a minha trajetória até aqui. Os meus pais, meu Deus do céu, você estava comentando no começo do episódio, né? Que seus pais compraram mesa para você e tudo mais, né? Meus pais me deram as mesas do meu escritório, as cadeiras e o primeiro aluguel do meu escritório. Mês seguinte, eu nunca mais necessitei da ajuda deles para questão de aluguel ou de qualquer outra coisa. Mas se precisar, você tem certeza. Mas se eu precisar, meu pai vai, minha mãe vai, qualquer momento. Eu, há 2 anos atrás, iniciei um projeto que era o meu sonho de construir minha sede do meu escritório. E meu pai me deu a casa que era dele para que eu pudesse fazer o escritório. Então, seus pais te ajudam? Muito. Né? Eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse a ajuda deles. Hoje eu tenho um escritório, realizei meu sonho de construir a minha sede, graças ao meu pai e minha mãe que me deram essa oportunidade. Então, a família é a base de tudo, né? É a base de tudo. Muito bom. É isso, são valores, né? São valores que os nossos pais nos ensinam e você com certeza ensina para os seus filhos, para a Isa, né? Para o Luca, que vão ser grandes pessoas por conta dessa base que vocês têm. Tanto você quanto a Gabi, que são pessoas fantásticas, né? Eu tenho esse prazer, já falei isso várias vezes aqui durante o episódio e repito, eu tenho o prazer de conviver com vocês e eu sei de perto, eu vejo de perto o que vocês proporcionam e a trajetória de vocês é maravilhosa, né? E eu fico muito feliz, inclusive, de você estar aqui hoje na mesa com a gente, conversando, batendo esse papo aqui que está sendo muito, mas muito importante, tá? Tanto para o nosso programa quanto para as pessoas que tenho certeza que estão assistindo, né? Nesse exato momento. E Israel, você comentou também mais cedo do mestrado em educação, cara. É uma área um pouco não, né? Muito distinta do direito, a gente pode dizer, né? Porque educação, a linguagem, as questões são um pouco diferentes do que a gente convive no direito. O que você me fala dessa sua experiência? Onde você fez o mestrado? Quem foi seu orientador? Fala pra gente isso daí. O mestrado, a ideia sempre teve no meu coração o desejo de fazer mestrado.
E na campanha da OAB eu encontro e conheço o querido, hoje grande amigo Diego Tafarel, que à época estava fazendo mestrado em educação. Eu falei, cara, falei para ele, meu sonho é fazer mestrado. Ele falou, não, então você vai fazer. Eu falei, não, mas como que é isso? Ele falou, não, entra como aluno especial no Instituto Federal, vou te dar as diretrizes, você vai entrar. E assim eu fiz. Entrei no Instituto Federal como aluno especial no mestrado, conheci ali o Bretas, o Anderson Bretas, que um professor excepcional, maravilhoso, que eu tenho um carinho enorme. Temos. Exatamente. E ele me passou ali os textos que eram necessários que eu estudasse, me direcionou. Eu estudei bastante, fiz a prova e consegui ingressar no Instituto Federal para fazer o mestrado em educação. E foi muito importante para mim. Abriu a minha mente, um aprendizado. Falou, poxa, mas educação, o que tem a ver com direito? Aí que você se engana. A educação, ela é multidisciplinar, né? A educação, ela se permeia em todos os campos da sociedade e no direito, muito também. Tanto que o meu projeto, a minha dissertação, foi sobre o direito aplicado à educação. Olha só, me conta um pouco sobre esse projeto aí. A dissertação minha foi a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do Instituto Federal. Que é um tema atualíssimo, né? A Lei Geral de Exatamente. Proteção de Dados. Fiz uma análise dentro do Instituto Federal do Triângulo Mineiro se ele atendia aos requisitos da lei, da Lei Geral de Proteção de Dados. Tive como orientador uma pessoa fantástica, que eu tenho um carinho enorme, que é o Dr. Otaviano. Né? Dr. Otaviano, sensacional. É o tipo de orientador que ele te liga na sexta-noite falando, ó, sábado, 2h da tarde, você pode vir aqui para minha casa para nós mexer na sua dissertação. Ia para casa dele 2h da tarde, saía de lá 5h. Tomava um cafezinho lá com ele. E sensacional, eu fiz grandes amizades dentro do Instituto Federal. Né? Eu fiz amizades com o pessoal que era da sua turma, a Carol, a Fabiola, a Fernanda, que são pessoas que eu tenho um carinho gigantesco, que me ajudaram demais no mestrado. O próprio Diego, nossa, o Diego cansou de me passar os resumos dele para me estudar. Olha só, as coisas que você está contando, não pode contar esse tipo de coisa não, Israel. E só fiz grandes amizades no Instituto Federal, uma instituição que eu tenho um carinho gigantesco, que quem sabe no futuro nós não voltamos para fazer o doutorado, né? Vamos em frente, né? Vamos em frente. A gente tem que organizar isso aí, né? Organizar com as nossas famílias, ver se as esposas deixam, ver se a turma... Tá fácil. Eu vou ter que esperar mais uns 2 ou 3 anos o Luca crescer mais, porque agora tá difícil. Não, mas tudo ao seu tempo. E realmente são pessoas fantásticas, né? Sim. O professor Otaviano, eu conheço inclusive a família dele, porque eu tive a oportunidade de estudar no ensino médio com um dos filhos dele. Olha só. Né? No 3º colegial. E depois eu fui descobrir que ele era o pai do Emiliano, que foi meu colega na época de ensino médio. E, de fato, o Otaviano é uma pessoa especial, o professor Bretas, pessoa maravilhosa também. Sim. Sem contar os nossos amigos, que você comentou aí, né? A gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, sim, né? É verdade. A gente já marcou confraternização. Outras não saíram, né? Verdade. Porque a maioria mora fora, a gente sabe, né? Da questão das agendas. Mas é importante, né? Esses laços que a gente cria. E me conta uma coisa, qual foi a sua maior dificuldade no mestrado? Você que veio do direito e foi para o mestrado em educação. O primeiro dia de aula, como aluno especial, me deu desespero. Eu cheguei dentro da sala, começou a apresentação dos alunos, todos professores. Não tinha um advogado lá. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. Ficava pensando, o que eu vou fazer nisso aqui? Não tem nada a ver com a minha área e tal. E aí, no intervalo, fui conversar com o colega, que hoje é uma grande amiga, que era a Carol. Falei pra ela, vou largar isso aqui. Vou desistir, porque não tem nada a ver com a minha área. Não é isso aqui que eu quero, não. Falei, qual a sua área? Eu falei, eu sou advogado, como que eu vou? Falei, não, você pode
falar sobre as leis atuais agora aplicadas à educação e tal. E foi meu projeto de pesquisa que me deu acesso ao mestrado, né? E ali eu comecei a ver que educação tem tudo a ver com o direito, né? E despertou em mim um sonho que estava adormecido. No início da minha advocacia, em 2009, eu dei aula 2 anos em cursinho para concurso, né? E o sonho de ser professor, de dar aula numa instituição de ensino, estava adormecido. E quando eu entrei no mestrado, eu vi esse sonho brotar novamente, com a esperança que, com um novo título de mestre, eu pudesse vir a dar aula num curso de graduação, que é o sonho ainda que eu pretendo realizar. Então você continua tendo esse sonho? Claro, sim, tenho sim. Muito bom, muito bom. E eu tenho certeza que isso vai se concretizar em breve, se tudo der certo e se Deus quiser, né? Mas ele já quer, né? Tanto que já encaminhou esse título para você de mestre, que foi fruto da sua própria dedicação, né? Isso aí, você fala que eu te incentivei, que a turma te incentivou e tal, mas isso é fruto da sua dedicação, porque não adianta nada a gente te mostrar o caminho se você não quiser seguir aquele caminho. A escolha tá aí. A gente faz ou não, a gente aceita ou não. E você aceitou. Se você aceitou, se você topou o desafio e concluiu com louvor, a gente pode dizer assim, por que não um doutorado logo? Exato. Né? E a gente, se Deus quiser, vai fazer junto. Se Deus quiser. Né, Israel? Mas é muito bacana. E eu queria te fazer algumas últimas perguntas, né, caminhando para o final desse nosso bate-papo, que tá sensacional. Por mim, ficava aqui 2h30 conversando com você, de maneira tranquila, tirando futebol, que eu não quero conversar disso, não. Mas a gente falou muito, né, da sua trajetória dentro da OAB, a gente falou muito sobre sua trajetória na advocacia. E eu te faço essas 2 perguntas que podem parecer iguais, mas não são, né? A primeira delas é: a advocacia mudou a sua vida? E a que ponto a advocacia mudou a sua vida, assim? Sim, a advocacia mudou a minha vida ao ponto de eu desejar que os meus filhos sejam também advogados. Isso é muito importante. Olha só. Né? A que ponto você ama o que faz? Eu amo o que eu faço ao ponto de desejar que os meus filhos tenham amor também e façam o mesmo que eu faço. Né? Esse é o amor que eu tenho pela advocacia. Amo tanto a ponto da Isabela, minha filhinha querida, e meu filhinho Luca se formarem e virem trabalhar comigo. Eu amo a esse ponto. É isso aí, é muito legal. E a OAB? A OAB. O que ela representa na sua vida? Em que ponto ela mudou a sua trajetória, mudou a sua vida, mudou a rota? O que ela tem de especial dentro da sua carreira? A OAB, eu costumo brincar com meu querido amigo Helder, que o sangue que corre nas veias aqui é sangue OAB. Porque às vezes a gente sofre alguma desilusão, fica com raiva da OAB, fala, não vou mais mexer com isso. Passa 3 anos, tá eu lá na chapa, brigando na política novamente. Mas não tem como, a gente ama servir a advocacia, porque a gente tem o desejo de que a advocacia se fortaleça mais e mais. Isso vai trazer benefício para o Israel, isso vai trazer benefício para todos, o fortalecimento da classe, né? Que bom que é o advogado ser respeitado, ser tratado com respeito em qualquer lugar que ele entra. E isso só é possível graças à OAB, ao trabalho que é feito pela OAB, né? E realmente seu olhar brilha quando fala de OAB. Sim. Porque realmente é importante para você, é importante para todas as pessoas. A advocacia, como você disse, mudou a sua vida também. Então, assim, é essencial a gente ter esse brilho no olhar, né? Eu aprendi na gestão passada do Eduardo Jardim o seguinte: você ama a OAB a ponto de quê? Você quer ser o quê dentro da OAB? O Eduardo Jardim falou uma frase que me marcou. Falou, olha, eu quero somente servir.
Se não tiver lugar para me servir, mas se tiver que servir um copo d'água, eu vou com alegria. Isso me impactou e eu guardei isso comigo. Eu amo a OAB a ponto de eu querer simplesmente servir. Eu só quero servir a classe e fazer o melhor que eu posso por ela, pelo fortalecimento da advocacia, entendeu? Esse é o diferencial de quem ama. Quem ama não está preocupado com o cargo, não está preocupado com o que ele vai exercer lá dentro. Isso aí. Ele serve porque ele ama, ele vai servir e trabalhar porque ele ama aquilo. E eu amo a esse ponto, de servir não importa onde. Maravilhoso isso. Esse depoimento aí é essencial para as pessoas que estão nos assistindo, para entender que quando a gente atua naquilo que a gente gosta, quando a gente atua naquilo que a gente ama, as coisas ficam mais fáceis, Sim. ficam mais leves. E a gente pode tirar de tudo isso que a gente conversou hoje, essas lições. Sim. Né? Essas lições. Você advoga por amor, a ponto de desejar que seus filhos sigam esse mesmo caminho. Você atua na OAB de maneira voluntária, né? Você não tem remuneração para exercer a função que você exerce ou as funções que você exerceu no passado. E mesmo assim você quer continuar fazendo. É isso que as pessoas precisam ver, é nisso que as pessoas precisam se apegar, se inspirar. Sim. E eu fico muito feliz de estar te recebendo hoje, Israel, nesse episódio do TafaCast, porque a minha visão ela muda também depois dessa realidade. Como eu comentei no início do programa, né, quando a gente começou a idealizar esse projeto do TafaCast. O papel aqui é agregar conhecimento, é conectar conhecimento e expandir essas ideias para as pessoas que estão em casa e até para todas as pessoas que estão no estúdio acompanhando esses bate-papos. Então eu quero te dizer que as suas ideias se conectaram com tudo aquilo que eu penso, se conectaram com aquilo que muitas pessoas pensam também, e espero muito que você tenha todo o sucesso do mundo em todos os seus projetos, tanto você, quanto a sua família, quanto todas as pessoas que estejam ao seu redor, te dando todo esse respaldo, todo esse suporte. Agradeço imensamente por aceitar o nosso convite e dizer que nós estamos aqui de portas abertas para outras oportunidades, inclusive com você como convidado, mas conversando com outros profissionais, quem sabe um episódio ou outro. Né? Vai ser um prazer enorme ter sempre você aqui com a gente, como nosso parceiro eterno de TafaCast. Eu fico muito grato e muito honrado de ser o primeiro a participar do TafaCast. Eu tenho um carinho, uma amizade, uma consideração enorme pelo Diego Tafarel, pela sua família. E para mim foi assim uma felicidade muito grande poder vir aqui hoje participar com um amigo do TafaCast, e fico muito feliz de saber que as portas estarão abertas para eu participar sempre que necessário. E eu pretendo, né, viu, Gabriela, eu vou oportunizar que você venha, eu vou autorizar, tá? É isso aí. E eu pretendo auxiliar aí no que for preciso. Tá certo, meu amigo? Maravilha. Tem algum recado para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando? Tem sim. Aos jovens advogados, que eu tenho um carinho enorme, participem da OAB, se qualifiquem e atuem de forma ética. O crescimento vai vir naturalmente. É isso aí. Muito obrigado, Israel, mais uma vez. Lembrando vocês que teremos novos episódios em breve com diversos outros profissionais, seja do direito e seja de outras áreas, tá bom? Agradeço muito a toda a equipe da TV Uberaba Online, na figura do nosso querido Henrique Botelho, a todo o pessoal que nos acompanha, que tem nos prestigiado. E lembrando você que quiser ser parceiro da TV Uberaba Online e quiser ser parceiro do TafaCast, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp ou até no nosso direct do Instagram. Acompanhe os nossos vídeos, as nossas postagens, Instagram, YouTube e demais plataformas.
Ativem o sininho das notificações e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço, até mais.